Há mistérios entre os céus e a terra, ou entre a terra e os céus, que só são desvendados na dimensão espiritual. Por exemplo, um acontecimento com o Mestre Jesus Cristo, onde eu quero enfatizar nesta manhã o ponto de contato espiritual. Jesus presenciou um cego de nascença, que foi até a sua presença conduzido, é lógico, por alguém. Mas preste a sua atenção nesse mistério. O homem cego de nascença. Logo, os espectadores, aqueles que estavam com Jesus Cristo, aqueles que presenciaram a cena, quando o cego chega na presença do Mestre, alguém levanta a voz e formula uma pergunta a Jesus Cristo, perguntando-lhe: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Foram os pais dele? Ou alguém pecou, ou ele ficou cego depois e pecou? Isso aí dá-nos entender a capacidade ínfima do ser humano de julgar as situações. Às vezes, ao presenciar a desgraça de alguém, ao presenciar o infortúnio de alguém, até dentro das igrejas acontece isso. Aliás, aonde mais acontece? Logo vem o dedo apontando: ele está em pecado, ela está em pecado, ele pecou, ela pecou, por isso que está passando por isso, por essa situação. A pergunta formulada a Jesus: Mestre, quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Isto está registrado no Evangelho, no Sagrado Evangelho de Jesus Cristo, relatado pelo evangelista João, no capítulo 9, a partir do primeiro versículo. Você que tem a Bíblia, você que lê a Bíblia, você encontra esta narrativa. Jesus se surpreendeu com aquela pergunta: quem pecou, mestre, para que ele esteja cego? Se surpreendeu o mestre por quê? Que ao invés do ser humano se preocupar como ajudar o coitado e desgraçado do cego, acarretaram culpa a ele ou aos seus pais. E assim é o ser humano, na sua maioria. Ao invés de ajudar, de querer ajudar, fica apontando, questionando. Ele está passando por isso, ela está passando por isso ou por aquilo, porque deve ter errado na vida.
Jesus responde à pergunta de quem pecou. Jesus Cristo disse: nem ele, nem os pais dele pecaram, mas ele nasceu assim, e ele se encontra cego para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Por isso, nesta manhã, eu vim fazer um questionamento de fé. Qual tem sido a sua fé na caminhada espiritual? Fé particular, isoladamente individual para você somente? Ou fé também para ajudar os demais? E disse o meu mestre Jesus: ninguém pecou, ele nasceu assim, para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Meus amados, depois, está escrito aqui no capítulo 9 do Evangelho de João, depois de Jesus pronunciar estas palavras de resposta, ele faz alguma coisa que eu coloco no mistério entre os céus e a terra, ou entre a terra e o céu, que eu falei no início da minha fala. Jesus cuspiu no chão, fez um lodo com a sua saliva, passou nos olhos do cego, e o cego continuou cego, depois do lodo, do cuspe, da saliva de Jesus e da mão de Jesus tocar em seus olhos. Ele continuou cego. Ah, amados, são coisas misteriosas, são coisas que a gente tem que aprender, que não é como a gente quer que as coisas aconteçam. É como Deus Nosso Senhor quer. É como Jesus Cristo quer. Olha só, Jesus, que pelo poder da sua palavra, ele disse a um defunto que há 4 dias estava apodrecido na sepultura, dizendo: Lázaro, sai para fora. E o defunto toma a vida e sai para fora, saltitante, enrolado naquela mortalha. Jesus, que chega na casa de um homem chamado Jairo, sua filha morta na cama, e ele diz: Talita cumi, menina, eu te digo e te ordeno, levanta-te. E aquele corpo morto tem vida outra vez, e a menina fica sentada na cama, e Jesus pega pela sua mão e entrega aos seus pais com vida, ressuscitado. Esse mesmo poder que Cristo tem, agora ele toca nos olhos do cego com a sua saliva, e o cego continuou cego. Aí entra o mistério. Tem coisas que o ser humano tem que fazer. Esse ponto de contato que Jesus fez com a saliva e a terra, que passou nos olhos do cego, e o cego não foi curado ainda. Jesus agora dá uma ordem para o cego, para testar, para provar o interesse do cego, para provar
o querer do cego, se ele estava afim, se ele queria enxergar. A obediência do cego. Jesus disse ao cego: agora você vai lá no tanque de Siloé, lava os teus olhos com a água daquele tanque, daquele tanque. Não é uma água de um poço qualquer. Eu estou te ordenando para você ir lá naquele tanque. Porque quando as águas do tanque de Siloé tocar dos teus olhos, você vai enxergar. Jesus estava testando a obediência do cego, o querer do cego, o esforço do cego, a fé do cego. E ele deu essa ordem. Aqui nesta narrativa, não diz que alguém conduziu o cego pela mão até lá. Não diz que alguém carregou o cego em algum animal até lá. Eu acredito que o cego foi sozinho, caindo, levantando, tropeçando, se informando aonde está o tanque de Siloé, porque eu vou em busca da claridade do dia, porque o Mestre Jesus assim ordenou. Quero dizer a você, nesta manhã de sábado, a obediência, o querer e a fé e o ponto de contato na vida daquele cego fez acontecer o que Jesus respondeu: ninguém pecou, nem ele nem os pais dele, mas ele está assim para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. E eu quero dizer a você, não sei o seu questionamento, por que eu estou assim? Por que essa doença me acometeu? Por que eu estou com esse câncer? Por que eu estou quase morrendo? O que foi que eu fiz? Será que aí no costado da tua cama, do teu leito, invisivelmente, não está Jesus Cristo dizendo aos teus familiares, dizendo para você mesmo, para o teu entendimento, para a tua psique, para a tua mente, para o teu sentimento: você não fez nada, você está assim para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Tem que obedecer, tem que ter fé e tem que ir aonde Jesus manda ir. Eu me emociono muito como missionário da Santíssima Trindade de ver como a Trindade está agindo na vida das pessoas. Quero deixar o exemplo deste cego para que você possa seguir. Se você quer, tem fé e obedecer, você vai procurar a igreja, você vai estar no lugar que Jesus está mandando nesta manhã. Mas eu já fui numa igreja, já fui na igreja, não, nada me aconteceu. Mas Jesus já te mandou, como está te mandando agora. O cego se informando, perguntando, de repente alguém diz ao cego: você já está chegando no tanque de Siloé. Eu quero dizer a você, eu estou em Porto Alegre, no tanque de Siloé, na igreja do Evangelho Quadrangular, aqui na Avenida Farrapos, a esquina com João Inácio.
é o tanque de Siloé, para você lavar os teus olhos da fé, como fez aquele cego. Imagine só, o cego chega lá na beira do poço, do tanque de Siloé, e alguém disse: você já está. Aí onde você está tocando é o tanque de Siloé. E ele se agacha, mete a mão e sente a água. Mete a mão e sente a água. Eu quero dizer a você: mete a mão e sente a água de Jesus Cristo, o rio da vida, com você, para mudar a tua vida. Eu imagino aquele cego que acreditou em Jesus, que obedeceu Jesus Cristo e que queria enxergar. Agora, quando ele vê e sente a água, ele coloca a outra mão, enche as palmas das mãos e vai levando em direção aos olhos escuros, os olhos da escuridão. E quando a água do tanque toca nos olhos, agora não era a saliva de Jesus, agora é aquilo que Jesus mandou ele fazer. Quando a água milagrosa do tanque toca nos olhos, o cego enxerga pela primeira vez a claridade do dia. Ele enxerga agora a natureza, ele enxerga até a sua cor, a sua pele. Ele estava curado e a glória de Deus se manifestou como Jesus havia falado. Então, eu quero que você, numa sexta-feira, agora sexta-feira que vem, ou quem sabe amanhã, domingo, você procura a igreja, procura o tanque de Siloé. Essa metáfora, a igreja, tanque de Siloé. As águas, Jesus Cristo disse: eu sou o rio de água viva. Tem fé? Você quer? Você obedece? Então a glória de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. A Quadrangular é uma igreja que nasceu para fazer história. Somos uma igreja que prega e crê que Jesus salva, batiza, cura e que em breve voltará. No mundo, passamos por tribulações, mas continuamos firmes na palavra de Deus, pois não desacreditamos e cremos no que o Senhor Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que a Aimee começou, continua através de nós. Eu tenho no Rio Grande do Sul igrejas espalhadas
pelos municípios que compõem o nosso estado. Amanhã, domingo, você que não pode estar aqui em Porto Alegre, procure uma das nossas igrejas do Evangelho Quadrangular, na cidade onde você reside, ou procure no site da nossa igreja o endereço para você ir num tanque de Siloé. Talvez, e com certeza você não esteja cego, mas quem sabe a cegueira você não está enxergando na área financeira, você não está enxergando na área da saúde completa, da paz da família, da união na família. Então procure uma das nossas igrejas, com os nossos pastores e pastoras que vão te atender, vão orar por você, e você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Mas você tem que querer, você tem que ir em busca. E eu quero ressaltar aqui o ponto de contato. Certa ocasião, eu estava numa cidade do interior, junto com outro colega na igreja que ele estava pastoreando. E um cidadão de uma emissora me fez a seguinte pergunta: ô missionário, o senhor não acha que isso é antibíblico? Esse ponto de contato era um lenço que eu distribuo. Isso é antibíblico? Aonde o senhor mostra na Bíblia? Aí eu falei de Paulo, mas dei muito mais ênfase sobre o ponto de contato quando eu disse: eu aprendi com Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, o ponto de contato dele, foi a sua saliva, foi a terra, fez ali um lodo e passou aquele lodo nos olhos do cego e mandou lá no outro ponto de contato que Jesus tinha preparado no seu espírito as águas do tanque de Siloé. Eu aprendi com Jesus, através da sua saliva, da terra e das águas do tanque, o cego foi curado. Então nós trabalhamos sim na igreja do Evangelho Quadrangular com pontos de contato. Às vezes é um lenço, às vezes é um vidro de óleo, às vezes é qualquer uma outra coisa que Deus inspira o pastor ou a pastora para usar. E aquele que obedece, aquele que quer, ele não questiona, ele abraça, ele aceita, como o cego aceitou os pontos de contatos que Jesus lhe ordenou. E na sua fé e na sua obediência, ele viu o seu querer ser realizado. Eu quero, neste momento, pedir aos anjos que acompanham a minha missão como missionário da Santíssima Trindade, que esses anjos já comecem a adentrar nas casas, nos presídios, nos comércios, que esses anjos comecem a se posicionar. E eu sei que você começa a sentir uma coisa estranha agora. Você começa a sentir uma diferença que não é uma coisa natural. Um clima diferente. Isso é a presença espiritual dos anjos e do próprio Jesus Cristo. E pedindo a esses anjos do ministério de cura, do ministério de milagres dos céus, no auxílio de Jesus Cristo, o médico dos médicos,
o Doutor Jesus Cristo, o Mestre Jesus Cristo. Vamos nos concentrar agora para cirurgias, para operações. E quem duvida que nesse instante paralíticos podem andar no momento da oração, porque quem está aí são anjos dos céus e o próprio Jesus Cristo. Te prepara para uma oração juntamente comigo. Deus eterno, supremacia divina, mistério, milagre, faz o que quer e desfaz o que quer. E eu estou vendo agora, Senhor, pela minha fé, uma pessoa que tenta ficar de pé nessa cadeira de rodas. Eu peço aos anjos que fortaleçam agora e que o próprio Jesus Cristo pegue pela mão dessa pessoa, faça ela ficar de pé, faça ela andar agora, e que as bênçãos da cura divina, que as bênçãos dos céus, da paz, da união, da prosperidade, da alegria, estejam agora sobre essas pessoas, sobre esta família, sobre este comércio, sobre esta casa. E que ao encerrar esta prece, alguns anjos permaneçam aí dentro deste recinto, dando auxílio a essas pessoas, e que todo mal seja anulado, seja desarticulado, seja queimado com fogo dos céus, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja, graças a Deus.